Olha a pergunta, presta atenção. Ó. Uma árvore com fruto que não se pode comer, significa o quê? A gente parte para aí, ó. De toda árvore podereis comer livremente, mas dessa não pode. Por quê? No dia que comer, morre. Mas a pergunta é, por que uma árvore com fruto que não se pode comer, plantada lá no centro, não vamos dizer assim, pertinho lá mesmo onde Adão morava, lá no jardim do Éden. Não era só o Éden, era no jardim, ela estava lá. Então por que uma árvore que não se pode comer? Por que Deus colocar exatamente uma que diz, agora dessa tu não come, com tantas para comer? A gente tem que partir disso, para a gente entender, para a gente poder arranhar a superfície. Não é penetrar não, Paulo diz, em parte nós conhecemos, né? Então nós que estamos mais longe de ser Paulo, imagine como eu pelo menos, né? Como é que eu estou. Então, ó, Deus quer nos dar recados, no sentido de dizer, mensagens, alertas, recados. Deus quer nos despertar. Então são 3 recados que Deus quer dar com essa proibição. Porque pode comer de tudo e dessa não. Ó, primeiro recado, Adão. O mundo, era como se Deus estivesse dizendo assim, Adão, o mundo que tu está vendo aí, que eu criei para ti, é perfeito. Tudo é belo, limpo, equilibrado. Há uma ordem, não só na bandeira, ordem, mas há ordem de fato nesse mundo, a paz, a harmonia, a abundância. Mas Deus estava dizendo, não era assim. Ele não foi sempre assim. Aqui é uma recriação, uma restauração. Mas um dia ele foi um caos. A gente está entendendo até aí? A árvore era um recado. Um dia ele foi um caos. Calma aí, você vai entender. O mal, Adão já existiu. A desordem, o caos, as trevas, o desequilíbrio, a desarmonia, a contenda, a guerra que tu não consegue ver, e porque não tem, um dia houve. O mundo não foi sempre assim. Então Deus está emitindo o primeiro recado: o teu lar é perfeito, mas tenha cuidado. Um dia houve um ser que eu dei para ele o mesmo que eu estou dando para ti, e ele estragou tudo, bagunçou tudo. Com certeza Adão sabia de tudo. E aquela árvore estava ali para dar 3 recados no mínimo para Adão. Primeiro foi esse. Então, ó, houve um ser, Adão, criado perfeito, assim como você é, ó, perfeito. Ele também foi criado em perfeição. Mas, devido à sua beleza ser tão grande, sua perfeição, seu nível de glória no sentido de beleza, perfeição, né, de equilíbrio, de não faltar nada. E como é que diz lá? Tu eras o sinete da perfeição, o selo da medida, nada faltava em ti. Eu te encerrei perfeito, completo, sem faltar nada. Deus estava dizendo para Adão, um dia houve um ser assim, e virou caos. E ele está por aí, olha lá. A árvore era, com certeza, uma advertência. E como é, você perguntar assim, pastor, como é que a gente consegue concluir isso, que aquela árvore era uma advertência? Era para Adão ficar de olho, entender e saber a responsabilidade que ele tinha sobre a vida dele e sobre o que Deus tinha colocado ele para liderar, para administrar. Porque um vacilo e vira caos. Então estava lá como recado. Por quê? Porque se você ler Apocalipse 22, versículo 2, você vai ver que na nova Jerusalém que descerá, e será o centro da nova terra e do novo céu, e não haverá mar, quando Deus reestruturar tudo,
haverá somente uma árvore no centro. Qual será? A árvore da vida. Porque aquele ser que poderia bagunçar e terminou bagunçando o mundo criado, ele agora não vai mais representar nenhum perigo. Então não há mais necessidade de Deus dar esse recado para aquela nova geração que vai entrar nos novos céus e nova terra. Você quer entrar lá? Amém? Então essa é a prova, que é um recado. Lá não haverá mais, porque ele será lançado para sempre no lago que arde com fogo e enxofre. Então Deus não dará mais esse recado, não haverá mais esse perigo. Amém? Bem rápido, eu disse que ia ser, já terminei o primeiro ponto, já vou para o segundo ponto, né? Segundo recado: há um Deus. Eu digo um Deus, né? Na verdade ele é único, mas os homens fazem Deus para si. Então, há um Deus único que conhece e vê tudo. Como era o nome da árvore lá? Como era o nome da árvore que eu estou falando aqui? A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O fruto dela ele não poderia tocar, não poderia comer. Tocar foi o que Eva disse, né? Nem olhar para ele, foi o que ela disse lá. Então, há um Deus que conhece e vê tudo. Presta atenção, isso aqui é importantíssimo. Mas ele conhece e vê tudo, tem ciência de tudo. O homem não tinha consciência de tudo, não via tudo, não conhecia tudo. Ele não conhecia o mal. A árvore estava ali como um recado. Deus escreveu na natureza um alerta para Adão: não come, porque esse mundo um dia foi um caos e hoje é perfeito, mas pode se tornar um caos. Estava um recado, mas ele não tinha conhecimento por experiência do mal. Ele só conhecia o bem, ele só conhecia o que é bom. Deus o fez perfeito, não tinha nada de mal nele. Deus colocou ele num lugar perfeito e puro, não tinha nada, ele só conhecia o lado bom, perfeito, abundante, equilibrado, de paz. Só o conhecimento que ele tinha era das marcas que Deus deixou na natureza. E Deus vai dizer isso. Depois nós vamos já ver que Deus escreve mensagens para nós em tudo, não só na sua palavra. Então, há um Deus que conhece e vê tudo. Até o que Adão não via, Deus via. E viu na eternidade passada o que aconteceu com aquele ser, né? Então, mas apesar dele conhecer tudo, ver tudo, ele consegue se manter equilibrado. O Deus de Adão, o Deus da igreja. Mas volte lá, consegue se manter equilibrado, santo. Porque ele se limita, mesmo ele vendo o mal, mesmo ele conhecendo tudo, ele se limita a andar em santidade. Porque há um controle no caráter dele, que não permite que ele se suje com o pecado, com o que é mal, com o que é errado, com o que é trevas. Sua estrutura o permite não sair e nem ir além daquilo que o seu caráter é: santo, puro, bom, justo. Quem mais? E por aí vai, né? Ele pode conhecer tudo, ver tudo, porque sua estrutura permite esse equilíbrio. Quem está entendendo, diga amém. A sua estrutura é capaz de ver e não entrar, de ver e não ser levado. Ele tem poder para fazer o que quer, mas o seu caráter, a sua essência, o limita ele mesmo, porque ninguém limita a Deus. Tem até uma frase, né, um texto que diz, fala do beneplácito da sua vontade. Ou seja, quem é que aconselha a Deus? A sua própria vontade. Quem é que pode dar um conselho para Deus? Então Deus é aquele, é o ser, o Deus único, que conhece e vê tudo, mas tem a capacidade de se limitar e andar só em santidade. Quem está entendendo até aí? Eu vou tentar trocar mais a miúda aqui, Samira, para te entender. Imagina um adolescente bem criado pelos pais, bem disciplinado,
que vive bem, com saúde, é saudável. É colocado sob disciplina, uma boa disciplina para viver debaixo de regra. Nada conhece do mundo, bem criado, bem estruturado, saudável, limpo, puro, que os pais o criaram com todo amor, carinho. Mas ele consegue ver apenas pela janela o que é o mundo lá fora. Como é que as pessoas vivem? Mas ele mesmo, só aqui tentando fazer uma analogia, para a gente entender. Mas ele mesmo é criado nessa pureza, nessa regra, mas numa regra de amor, que o deixa ali protegido, né? Guardado, numa vida saudável. Aí ele olha pela janela, e não vou dizer um belo dia, um dia, que não é belo, tá aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Pior que nós não calibramos isso. Ei, som, ei, som, ei, som, ei, som. Pronto, vou mudar aqui. Também está gravando aí, né? Sim, aí um dia, ele está na janela, e ele é assaltado por uma vontade de experimentar o mundo, de conhecer o mundo. Quem está entendendo até aí? Então ele olha pela janela e fica curioso para conhecer, ver, experimentar o que as pessoas fazem lá fora. Era assim que vivia Adão, né? De uma regra, dentro de uma regra, mas não uma regra severa mas uma regra que o abençoava, uma regra que era para o seu bem. E se ele pudesse ver o que aconteceu tudo depois, eu penso que ele não pularia pela janela, né? Nem ele nem ela. Ele ficaria ali suportando. Então assim vivia um homem, tinha tudo. Aumenta só um pouquinho, Neto. Era bem cuidado, era protegido. Mas ele se viu num certo confinamento, numa certa prisão. Porque quando o diabo disse, Satanás, a serpente disse para Eva: eles estão te limitando, porque o comer dali tu não morre coisa nenhuma, apenas tu vai ser como ele, vai ver, conhecer. Esse foi o recado que ele deu para ela. E sabemos que Adão come, né, em obediência à mulher, mas entram todos nesse mesmo engano. Então presta atenção, ó. Então quando a serpente enganou e mostrou para eles, né, ele quis sair, eles quiseram sair, conhecer, olha para cá, experimentar, e agiram por conta própria. Comeram, experimentaram. Aquele adolescente saiu pela janela, né? Eu digo janela porque não foi pela vontade de Deus, e caíram no mundão, experimentando, né? O que a curiosidade chamava a atenção deles. Então, Adão e Eva foram nesse mesmo molde de um adolescente que a gente imagina, eles entraram. Depois, você lembra do filho pródigo? Quem lembra? Talvez você se lembre da sua vida também, alguma coisa que você experimentou, provou, foi, ouviu, viu, que você jamais gostaria de ter ido lá. É verdade ou não? Sim ou não? Você jamais gostaria de ter ouvido alguém ter falado, dito. A vida é assim, é verdade ou não? Eu teria feito diferente, eu não teria ido, eu não teria nem começado. Porque depois que experimentou, essa é a nossa realidade, irmão. Nós seres humanos, depois que experimentou, a parada ficou séria. Olha o jovem pregando. Porque enquanto não caiu lá, o que operava era curiosidade. O adolescente. Entendeu? Mas depois que colocou a pata, ou a mão, e que experimentou, agora, além da curiosidade, o que mais ele vai ter que lutar? O que é? Pela a vontade, o desejo, a inclinação. A carne que experimentou vai querer de novo. É verdade ou não é? Foi assim que aconteceu com o casal. E era isso que Deus estava dizendo para eles.
Era mais ou menos assim. Se fosse Paulo aqui, ele te explicaria melhor, com certeza. Então, ó, ele sai dali, da janela, e vai correndo rumo ao conhecimento daquilo que ele só via pela janela. Porém, sem a natureza, sem a estrutura para suportar aquilo ali. Quem está entendendo? Sem a estrutura para manter o equilíbrio. Por isso que Deus diz: olha, no dia em que dele comerdes, ou vocês comerem, certamente morrerão. Por que certamente? Porque eles não suportariam se frear e não ir lá de novo. Pastor, ele comeu de novo do fruto, não quer dizer isso. Mas eles experimentaram o pecado várias vezes. Pois bem, então, ó, o poder sem estrutura gera morte. Não em Deus, que tem o poder, mas não gera morte, porque sua estrutura, seu caráter, é capaz de freá-lo, porque ele é santidade, ele é santo, ele é puro por sua própria natureza. Mas ele diz: vocês não suportarão. Vocês, se comerem, vão entrar para a morte, porque não tem estrutura para suportar. Eu fiz vocês para viver nessa terra e dei uma estrutura terrena. Vocês são pó. O autor da vida sempre nos deixou exemplo, deixou para nós exemplo, mensagens claras na natureza. Lá no Éden ele deixou, no jardim, a árvore, e deixa muitas para nós. Não podemos ignorar nenhum desses sinais, nem ir além e nem ficar aquém, porque senão a morte entra, e não escapa nenhum, e não escaparam. Pode olhar na história. Pois bem, olha o que Paulo vai dizer aos romanos, mas depois eu digo para você o texto. Eu vou ler primeiro para você ouvir, mas eu mando para você. Olha o que Deus vai dizer: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos que o homem não pode ver, da sua natureza, da sua estrutura, do seu caráter, os invisíveis, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A gente conhece os atributos invisíveis de Deus, seu poder, seu caráter, pelas coisas que foram criadas. A mente humana jamais penetra. Um certo pregador disse que no dia que a mente humana conseguir penetrar para conhecer Deus na sua totalidade, ele deixou de ser Deus. Porque o infinito, se é Deus, o infinito não pode ser alcançado pelo finito. Então, se o finito alcançar o infinito, ou o infinito deixou de ser infinito, ou o finito tornou-se, ou se aliou ao infinito. É o que vai acontecer um dia, que Paulo diz: nós agora conhecemos em parte, mas um dia, quem completa? O conheceremos assim como ele é, na sua plenitude, completude, totalidade, porque ele nos capacitará a conhecer tudo. Aí ele vai dizer: algumas coisas cessarão, mas outras permanecerão para sempre. Amém? Então está aqui, os atributos. Então Deus escreve na história. Se você vê um texto lindo, bem conhecido: os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Encerrando o segundo ponto: assim como ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva, ele deixou escrito para vermos os resultados de quem obedece e de quem desobedece. Outro dia uma pessoa me compartilhou, não tem uns dias, uma pessoa me disse assim: pastor, eu tenho medo assim de desobedecer, de fazer certas coisas, porque eu já vi
Tanta coisa que o Senhor já pregou, já aconselhou, e pessoas não ouviram e se deram tão mal. Então eu tenho temor. Mas não sou eu, é a palavra que a gente prega. É a sabedoria de Deus nos alcançando por sua misericórdia. Dizendo assim: cuidado, meu filho, cuidado, não sou eu. Isso aqui também é para mim, não é só para você não. Isso aqui também é para mim, as bênçãos e as pancadas também. Os alertas são para vocês e para mim. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa pesada para vocês, viu? Mas é bom a gente ouvir isso. Para nós eu vou dizer. Quando a gente desobedece, quando a gente deixa de ouvir, quando a gente se torna negligente, quando a gente fica aquém, porque é uma desobediência, ou vai além do que Deus está nos chamando para viver, praticar, fazer, andar, é um perigo, porque as pancadas começam a vir e a gente começa a dar um jeitinho. Aí vem uma coisa, a gente corre para ali, pede o auxílio dali, vai ali, arruma, dá um jeito ali e a gente vai se virando. Isso aqui é para todos nós. Mas a gente tem que ter cuidado, irmão, porque se a gente continuar sem ouvir, vai chegar a hora que não terá mais recurso para nós. É para todos nós. Vai chegar uma hora que eu não vou achar recurso, ninguém para estender a mão, e talvez nem haja quem na terra possa fazer, porque esgotou os recursos. Então por isso que é bom ouvir. Por isso que Deus nos ensina o caminho da santidade, de andar com Ele, de acordo com a sua palavra. Por quê? Porque hoje a gente se vira para cá, se vira para ali, se mexe para ali, seja como for, mas pode chegar o dia da gente não encontrar mais recursos, da gente não achar mais saída, de jeito, e sucumbir. Pode ser na saúde, pode ser na vida financeira, pode ser no casamento, pode ser com relação aos filhos, na vida profissional, seja o que for. É um perigo, que pode chegar uma hora que nós, da enchente vir, do vento forte, da tempestade vir, e nos achar tão desestruturados, já devido aos muitos tombos e coisas que foram nos tiradas, porque a gente vacilou no passado, e pode chegar uma hora que isso vir tão forte e jogar a nossa casa, e a gente ser arrastado, como a cena que nós estamos vendo aí, né? Isso pode ser, isso é um recado para nós. Isso é um recado para nós. Então, eu terminei o segundo ponto, daria tempo para terminar o terceiro e último? Hein? Terminei o segundo ponto, mas é palavra de Deus para nós. Nós não vamos fugir dela. Essa é a verdade. E nós seremos chamados aqui e muito mais na eternidade lá, no dia do juízo, do julgamento. Aí sim, todos estaremos e compareceremos, aqueles que tiverem o privilégio de ser arrebatados, como igreja, não só com a igreja. Ninguém será arrebatado com a igreja. Aliás, eu volto atrás, só os santos do Antigo Testamento, né? Porque seremos arrebatados, se formos, não é com a igreja, mas como igreja. Então a igreja não estará para ser julgada naquele dia, mas ela estará na posição de julgadora. Porque Paulo é quem diz isso. Vocês julgarão a humanidade, vocês julgarão os anjos. 1 Coríntios 6, Paulo fala isso aí. Quem está entendendo? Então, eu vou só resumir. Comendo, o terceiro recado, o comer do homem, se vocês comerem esse fruto, de tudo que se tem aí, você pode comer desse aqui não, porque se vocês comerem dele, que vai? Primeiro recado, Deus deixou um recado, olha, está tudo perfeito, mas um dia não foi, e pode se tornar o mesmo caos. Primeiro recado, alerta. Segundo, estrutura. Vocês não têm estrutura para suportar, conhecer isso e se frear. 3, o comer despertaria neles, é claro que só opera tudo junto, né? O comer do fruto despertaria algo neles. 2, que eles não tinham que lutar antes. Já até falei disso aqui, né? Então, mas começa por aí, mas se aprofunda mais. Deus fez o homem sem inclinações para o mal. Ele não possuía quedas, inclinações, desejos maus
em seu interior. É aqui que nasce o conceito de santidade. Ele não trazia dentro de si maus desejos, contra os quais ele teria que travar guerras para não satisfazer tais desejos. Ou seja, não havia luta contra o pecado dentro deles. E se ele não comesse do fruto, não haveria essa guerra, esse conflito, essa queda, essa inclinação. O homem ficou com o pendor, penso para o mal. Preste atenção. Quando Eva comeu, ela aceitou a mentira de Satanás, contada pelo Satanás. Ela aderiu aos argumentos da serpente. E o mal atingiu Eva. E ela passa para o marido. E os dois comem e entram em desobediência. Ao ingerir o fruto, interiorizar o fruto, entra neles a tendência a desobedecer a Deus. Quando eles ingerem o fruto, passa a operar neles uma tendência não a obedecer, mas a desobedecer. A mesma tendência que havia no Satã passa para eles. Quando eles ingerem, aderem o discurso e comem o fruto, é como se eles estivessem também se inclinando como o mal lá estava inclinado e era inclinado. Quem está entendendo? Diga amém. Então, ela aderiu os argumentos da serpente, o mal atinge e ela passa para o marido. Já falei isso aqui. Então, entra neles a tendência a desobedecer a Deus. Isso agora é parte, aí que é o pior. Isso agora é parte da natureza deles. É parte deles. Já não bastava as seduções da árvore com seus frutos, agora dentro de sua natureza, ou seja, a sua natureza passa a ser inclinada a desobedecer a Deus, a fazer o errado. Como é que Deus diz lá em Gênesis? Que ele percebeu, ele viu o que na natureza? Que o homem, desde a sua meninice, o que tem? É inclinado ao mal, às coisas erradas. Quem está entendendo? Então, sabe o que é pior? É porque aquilo penetra com tal força na natureza do casal, que a partir de então todos os filhos vão nascer com essa mesma natureza. E depois de mais de 6.000 anos, olha nós aqui com essa mesma natureza. Infelizmente, né? Então, para encerrar, como o homem agora tem uma tendência a desobedecer, a ir além da regra, ou ficar aquém da regra, o que vai acontecer? O homem agora precisa que Deus estabeleça regras para a vida dele. Só tinha uma. Qual era? Não comer. Só tinha uma proibição. Agora nasce a necessidade, como agora o homem está tendencioso a desobedecer a Deus de todas as formas, então agora Deus começa a instituir regras. Olhe para cá, para limitá-lo, para controlá-lo, que agora ele está desequilibrado, pendido. Então Deus começa a dar agora mandamentos para que ele não vá além e nem fique aquém, e ande na vontade de Deus. Presta atenção. Então, o homem agora precisa de regras para limitá-lo, controlá-lo, devido à sua tendência ao pecado. Agora há limites em pensamentos, em palavras, em atitudes, em tudo por causa do pecado. Agora há limite em tudo. O que o salmista diz no Salmo 19? Que os pensamentos, ele diz lá, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti. E aí, quando ele diz isso, olha, isso se reverte em um negócio muito interessante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente eu estava um tempo desse conversando com uma pessoa, dizendo, olha, às vezes nós vamos aos pés do Senhor, quando a gente reconhece um pecado, se acabando de chorar, eu errei, eu falhei, eu fracassei, e a gente chora por aquele pecado.
Mas pior, meu irmão, eu sei que ali é terrível, a gente não devia ter feito. Pior mesmo são aqueles que a gente está praticando e a gente nem sabe. Nossa consciência nem acusa, nem mostra. E a gente não chora por eles. Porque se chora por alguma coisa, ali está tendo graça de Deus. Quem está entendendo? Então agora há limites em pensamento, palavras, atitudes. E até limite no sentido de ficar parado. Eu não posso ficar parado o tempo que eu quero. Eu preciso me mover. Também não posso ir além. Eu tenho que ficar no limite. E o pior, outro dia eu mandei no grupo. O pior de tudo é que existem pecados que eles são aparentemente inofensivos, mas eles tiram a santidade da nossa vida. Ó, lá no deserto, morreu gente por idolatria. Quem mais? Que morreu gente na caminhada, na saída do Egito para Canaã. Morreram os idólatras. Quem mais que morreu? Murmuradores, adúlteros. Quem mais? Paulo fala de 5. Colocaram Deus à prova. Agora, entre os pecados que mataram muita gente, estava a murmuração, o falar. Mas a gente às vezes pensa coisas, nutre pensamento, fala coisa, e nós estamos diante de Deus, tranquilo, porque afinal, só aquele pecado ali que eu pratiquei que me incomoda. Aquele é perigoso, mas tem outros que também são perigosos, porque a murmuração também matou no deserto. O pensamento também descontrolado, ele tira a santidade do homem. Eu escutei uma pregação do pastor Silas Malafaia, eu era novo, convertido, ele dizia: o homem se move pelo seu processo mental. A sua estrutura mental define o caminho que você vai traçar. Eu me lembro que ele citava Isaías: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Paulo vai dizer aos filipenses: irmão, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, se há algum louvor, se há uma boa fama, nisso pensai. Por quê? Porque o nosso pensamento, quando a gente peca, primeiro a gente é vencido na mente. A mente cedeu o que eu posso fazer. A mente cedeu o que eu posso entrar, depois peço perdão. E aqueles que não têm temor, nem pensam em pedir perdão, eles entram com tudo. Mas a mente cede primeiro. Então o salmista, que é Davi, né? Salmo 19, ele diz: que as palavras da minha boca, nós estamos falando de qual é o tema de hoje? Santificação, né? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Olha, está além de atitude de coisa errada. Tem um salmista, não sei qual é, que ele diz: Senhor, põe anjo à porta da minha boca, de guarda lá. Não é só murmuração não, às vezes fala demais, mas às vezes não fala. Quando Deus manda falar, se omite. Só Deus sabe disso. Então eu estou encerrando. Então agora o Senhor instituiu leis, mandamentos, regras que, se obedecidas, levam o homem a viver separado do pecado. Ou seja, Deus disse assim: não faça, não vá além. Quando eu não vou, eu estou me separando do pecado. Aí nasce o conceito de santidade no Antigo Testamento, no hebraico. Santidade é separação. Quando eu não vou além, quando eu deixo de praticar, quando eu deixo de pensar, e aí eu começo a repreender, que não é fácil. Por isso que a santificação é um processo, é uma guerra. O escritor aos Hebreus diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não resistiram, não tiveram que resistir até o sangue, até a morte, morrer para não fazer aquilo. Não tiveram que chegar nesse ponto. Como muitos, nega não, passa, bota no fogo, corta ele, abre no meio, esfola. Quem está entendendo? Então, quando Deus estabelece: ó, eu só posso ir até ali, ou eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair, e que eu começo a me separar do pecado. Por isso que
a raiz da palavra santo é separação. Como Deus que é separado, nós também devemos ser. Para encerrar, é a obediência à instrução de Deus. Sem santidade não há comunhão com Deus, e o homem vive sujo e imundo aos olhos de Deus, separado. Aí Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. Por que ele diz isso? Porque quando ele diz não faz, aí você não faz, você está sendo limpo. Quando ele diz faz e você faz, agora se desobedece e suja. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Por isso que Deus nos manda tanto estudar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, nos ocupar com a palavra dele. Por quê? Porque só ela nos limpa. Pastor, e a oração? Para buscar poder, para uma vez conhecendo, poder praticar. Ter força de Deus para fazer o que ele manda. Resistir o que ele manda resistir. Aí tem que ter a oração, o jejum, a consagração completa, estar nos cultos, se envolver. A mente deve estar envolvida nas coisas do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Quem está entendendo? Aí Deus manda a gente conhecer, viver e pregar. Como o mundo vai deixar de ser imundo? Se ele conhecer a palavra do Senhor.